Salve família, estamos diretamente aqui da minha residência para gravar uma videoaula para vocês. Antes de tudo, se inscreve no canal, dá o like e eu acho que a gente já perdeu o foco aqui em casa. Capoeira, uma manifestação afro-brasileira. Mas por que estudamos a capoeira? A BNCC e a Lei 11.769 de 2008, ambas preconizam que a cultura africana e a cultura indígena devem ser trabalhadas na escola. E a capoeira é uma boa alternativa de percebermos a influência da cultura africana na nossa cultura. Mas toda vez que falam de capoeira, vem o questionamento: o que ela realmente é? Ela é um jogo, visto que os seus praticantes referem-se à arte marcial como jogar capoeira. Ela é uma dança porque estudiosos afirmam que golpes, esquivas eram praticados durante uma falsa dança, ou ela é uma luta, porque artigos mostram que os africanos, ao chegarem ao Brasil, perceberam a necessidade de desenvolver uma forma de proteção contra a violência que sofriam. Diante disso, eu queria trazer para vocês o conceito desses três tópicos. O primeiro conceito que eu queria trazer para vocês é o conceito de jogo, que é qualquer atividade em que exista a figura do jogador, envolvendo uma ou mais pessoas, com regras que tendem a ser simples. Essas outras pessoas são os adversários. Então a gente pode perceber que sim, a capoeira tem característica de jogo, porque apresenta a figura de um jogador com seus adversários, que são organizados dentro da roda, e tem regras simples, onde um tenta desequilibrar, tenta derrubar, tenta ganhar o seu adversário. Então, ela é um jogo. O outro conceito que eu queria trazer para vocês é o conceito de dança, que é um conjunto de movimentos ritmados do corpo, acompanhado de música, bailado. A capoeira também apresenta características de dança, ou seja, ela apresenta um movimento ritmado característico que é a ginga, em que o atleta é responsável por fazer todo o movimento do seu corpo. E também tem música, onde apresenta toda uma bateria com instrumentos que são berimbau, atabaque, agogô, pandeiro. Então ela também é uma dança. Eu queria trazer também para vocês o conceito de luta, que é um combate entre dois adversários desarmados que se enfrentam corpo a corpo. É praticamente o conceito de capoeira, visto que são duas pessoas desarmadas que se enfrentam corpo a corpo, podendo utilizar qualquer parte do seu corpo para vencer o seu adversário. Então a gente pode perceber que a capoeira possui aspecto de dança, de luta e de jogo. E digo mais, também apresenta características de música e folclore. Portanto, ela não pode ser enquadrada apenas em um. Ela é uma manifestação sociocultural peculiar e expressiva da cultura brasileira. Apesar de ser considerada genuinamente brasileira, é inegável a contribuição de negros africanos para essa manifestação, além de possuir também movimentos vindos dos nossos nativos, os nossos índios. Mas como tudo isso começou? Na linha do tempo da capoeira, a gente apresenta o século 17 e 16, onde os povos africanos foram trazidos para o Brasil na condição de escravos, e sua cultura e sua religião foram proibidas. Numa tentativa de manter a tradição, os escravos disfarçavam os elementos da sua cultura. Rituais religiosos eram transformados em festas, seus deuses eram associados a santos católicos e assim, entre outras coisas. Apesar de eles estarem submetidos a um regime de escravidão, eles não aceitavam isso passivamente, onde havia rebeliões, haviam também fugas, e os senhores de engenho resolveram implementar a figura do capitão do mato, que era responsável por fazer com que esses negros não fugissem e também era responsável por capturar e castigar os negros que fugiam.
Como eles estavam sofrendo tanto com o trabalho como essa figura do Capitão do Mato, como forma de se defender dessa figura, surgiu entre os negros uma luta disfarçada de dança, inspirada no Nangolo, que é uma luta africana em que eles imitavam golpes de zebra, os coices. Então eles resolveram trazer essa cultura africana para dentro da cultura brasileira, nesse contexto de se proteger. Esta dança foi rapidamente disseminada, sendo praticada dentro das senzalas de várias fazendas. Enquanto a dança em forma de luta era disseminada, era propagada e aumentada, também tinha um aumento das fugas dos escravos. Então os senhores perceberam essa relação e resolveram proibir a prática de capoeira entre os escravos. Mas os escravos não aceitaram esse tipo de coisa. Eles então resolveram maquiar mais ainda essa dança e implementaram a música dentro da capoeira, fazendo com que os senhores de engenho não percebessem que essa dança se tratava de uma luta e que a ginga da luta não era algo que faria mal a eles, ou seja, não era algo perigoso. Então passou-se a praticar a capoeira com música disfarçada. Com o decorrer do tempo, houve a liberação dos escravos em 1888, onde os escravos foram substituídos por imigrantes europeus. Sendo assim, eles ficaram sem trabalho, sem nenhum tipo de forma de sustento. Então, o que acontecia? Muitos negros eles resolveram ir para o mundo do crime, porque eles não tinham emprego e não tinham como se sustentar. Então viram no crime a oportunidade de seu sustento. É para tanto que em 1890 surgiu um grupo denominado Maltas, que praticava assaltos, assassinatos e desordem, armados com canivetes, com porretes, com facas e usando golpes da capoeira. O medo foi tão grande que no Código Brasileiro deste ano, a capoeira foi colocada como contravenção penal, ou seja, todo mundo que praticasse capoeira estava cometendo um crime. Apesar de ter essas pessoas que eram maliciosas, que usavam a capoeira de forma indevida, existiam muitas pessoas que praticavam a capoeira como uma forma de saúde, praticavam a capoeira porque amavam. Dentre eles a gente pode destacar o mestre Bimba, a gente pode destacar o mestre Pastinha, em especial o mestre Bimba, que em 1932 criou a primeira academia de ensino da capoeira. Com o decorrer do tempo, com a massificação da prática da capoeira, a capoeira foi valorizada. Com isso, em 1953, o mestre Bimba foi colocado para se apresentar diante de várias autoridades. E em 23 de julho de 1953 se apresentou para Getúlio Vargas e se tornou o primeiro capoeirista a exibir-se para um presidente da República. Depois dessa apresentação, a capoeira foi muito valorizada, muito disseminada. Várias pessoas começaram a praticar e a gente tem uma grande evolução nessa prática, para tanto que em 1972 a capoeira foi oficializada pela Confederação Brasileira de Pugilismo. Em seguida foi vinculada como esporte ao Comitê Olímpico Internacional. E a partir daí a capoeira firmou-se como uma prática esportiva presente em escolas, clubes e academias. Ainda em 1972 foi instaurado ou colocado o regulamento técnico da capoeira pelo Conselho Nacional de Desporto e reconhecido pelo MEC, saindo do Código Penal Brasileiro como contravenção. A partir de então, a prática da capoeira tornou-se livre, para tanto que houve um grande boom nessa prática dessa capoeira, principalmente na prática da capoeira regional, que em 2014 houve um reconhecimento
que a Unesco identificou a roda de capoeira como um símbolo do Brasil mais reconhecido internacionalmente e declarou o patrimônio cultural imaterial da humanidade. A roda e o ofício dos mestres foram inscritos em livros, foram estudados e foram amplamente divulgados. Muitos estudiosos e pesquisadores atribuem a criação da capoeira como sendo genuinamente brasileira, criada por negros africanos, mas a capoeira pode também ser considerada uma manifestação afro-brasileira. Mas de onde surgiu esse termo, capoeira? A origem varia de acordo com a literatura da época. Foi registrado pela primeira vez em 1595 no livro A Arte da Língua, de Padre Antônio Vieira. Segundo ele, os índios tupi-guaranis divertiam-se jogando capoeira. A palavra capoeira vem do tupi-guarani, ca, que significa amado, e poeira, o que foi, o que não é mais. Diante disso, capoeira é mata extinta, mato ralo, mato cortado. Os negros também praticavam capoeira em clareiras encontradas nas matas. Era comum ouvir dizer que o negro fugiu para a capoeira ou os escravos foram pegos vadiando na capoeira. A associação dessa expressão com os movimentos realizados pelos escravos batizou a manifestação cultural e o nome persiste até os dias de hoje. Com o avançar do tempo, a gente pode perceber que ela foi organizada, foi valorizada e hoje a roda da capoeira é a principal característica dela. É uma ilustração perfeita. E dentro da roda de capoeira existe uma coisa específica, que é a colocação dos instrumentos. A exemplo, a gente tem a capoeira de Angola, onde existem instrumentos específicos para a sua prática. Dentro da capoeira, na roda de capoeira de Angola, a gente tem 3 birimbaus, 1 atabaque, 2 pandeiros e 1 agogô. Ou seja, é definido o tipo de instrumento que é utilizado nessa roda. Diante disso, a gente já ouviu o nome de alguns instrumentos, a gente vai falar agora sobre os instrumentos musicais da capoeira, a nossa bateria. Nós trazemos o primeiro instrumento, o birimbau. É um instrumento feito em uma verga de madeira, tradicionalmente a biriba, comum, arame de aço para amarrar as duas extremidades e é utilizado junto com o cachixi, que não passa de uma cestinha fechada contendo sementes usada no jogo de capoeira da Bahia e também é utilizada no candomblé. A caixa de ressonância utilizada no berimbau é a cabaça seca, ou seja, é o reutilizado dentro do processo da capoeira algumas coisas da nossa mata. Então a gente pode perceber a influência da mata, dos brasileiros dentro da capoeira. Outro instrumento que a gente tem é o guanzá ou reco-reco, conhecido principalmente na Bahia. É feito de gomos de bambu com sulcos transversais e sobre ele é passado uma haste de ferro ou de metal que faz o som. Outro instrumento que nós temos é o agogô, que é um instrumento musical de percussão de ferro trazido para o Brasil por africanos. O termo agogô pertence à língua nangô, que quer dizer sino. Outro instrumento presente na capoeira é o atabaque, que é um instrumento de percussão que é utilizado em várias outras cerimônias afro-brasileiras. E um outro instrumento que nós temos é o pandeiro, que é um instrumento de percussão tradicional da roda de capoeira. E o pandeiro da capoeira tem uma particularidade, que é o uso de couro para o seu som, ou seja, tornando o som muito mais específico. A cobertura do pandeiro é feita de couro. Então a gente pode perceber que temos como instrumento o birimbau, o atabaque, o cachixi, o guanzá,
o agogô e o pandeiro. Por hoje é só, gente. Não esquece de dar o like, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para a gente estar colocando mais vídeos. Muito obrigado e até mais!